O tema de hoje do nosso programa Mito e Verdade é Exu. E você fez uma pergunta muito interessante. Algo que realmente existe em torno desse assunto. Porque quando você fala, por que tanta polêmica em torno de Exu? Eu acho que Exu já é polêmico por ele mesmo, né? Essa energia, ela já traz consigo a Babel, vamos dizer, eu não quero usar a palavra confusão, porque confusão parece dar uma conotação negativa, mas quando eu falo na Babel, quer dizer, nas várias línguas, nas várias formas de se perceber o mundo, a realidade, as pessoas, Exu é isso. Então Exu é uma polêmica já em si mesmo. Eu vejo as pessoas... Eu quis fazer esse programa inicial sobre Exu porque ele é o objeto das dúvidas mais frequentes que eu recebo, né, no meu Face, no grupo, no Omorixá. As pessoas têm uma necessidade de entender, de compreender o que é Exu. Então, acho que hoje o objetivo desse programa é nós lançarmos alguns esclarecimentos, levantarmos algumas discussões, alguns questionamentos, mas, no final de tudo, sintetizando, apresentar talvez uma face que a maioria das pessoas não conhece e quem conhece às vezes não divulga, que é a verdadeira representação dessa energia no nosso contexto religioso. Eu acho que a maior polêmica em torno de Exu, porque dentre os orixás do panteão africano, e logo depois com o advento da Umbanda, nossa brasileira, verde e amarela, né? Exu foi logo o primeiro alvo, tá? Eu vejo muito dessa forma, isso fica muito claro na minha pesquisa historiográfica, na minha análise antropológica. Exu foi logo o primeiro alvo de um processo de demonização criado pelas crenças de matriz cristã que foram base da nossa formação como povo, né? Quando o elemento branco europeu toma contato com esse sistema de crenças africano, ele enxerga em Exu, em sua personalidade, em sua forma de ação, ele enxerga nesse Exu uma representação diabólica, demoníaca, e aí começa a associar essa figura a esse diabo cristão. Então, isso, ao longo de 3 séculos de escravidão, e depois mais um período de perseguição da nossa religiosidade afro-brasileira pelas autoridades, né? Vale dizer, no início do século XX, nós temos várias casas de candomblé no Rio e em Salvador, sendo alvo de perseguições por parte dos órgãos de repressão policial da época, atabaques sendo rasgados, né? A nossa religiosidade sendo considerada um culto primitivo, selvagem, bárbaro. A própria escola antropológica no Brasil, no início do século XX, encara essa contribuição do negro como algo depreciativo, que denegria a nossa formação social. Então, esse Exu, ele já começa, ele já surge no Brasil
já se integra ao nosso contexto cultural já com uma marca da polêmica, que é a marca dessa interpretação, né? Que a religião do elemento colonizador impõe sobre ele essa associação com a ideia do diabo católico, né? Então, em terras brasileiras, o Exu já surge nesse contexto. E aí vem a polêmica, né? Porque nós temos uma energia com um temperamento extremamente marcante, personalidade extremamente forte, personalidade extremamente contraditória, muitas das vezes. E aí começa realmente essa discussão. Então, o que nós queremos hoje nesse programa é apresentar essa essência do que é Exu. E a importância que essa essência, que essa energia possui no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Eu sempre falo para os meus filhos de santo, para os meus alunos, nos nossos grupos de discussão, eu tenho claramente a ideia formada de que não existe força espiritual dentro do nosso culto mais próxima das paixões humanas do que Exu. Exu conhece amor, paixão, ódio, raiva, mentira, verdade, traição, fidelidade, alegria, tristeza. Então, olha só, nós estamos lidando com opostos e nós temos esses opostos dentro de uma mesma personalidade espiritual, que é Exu. Então, Exu conjuga os nossos sentimentos, os nossos vícios humanos, tudo isso faz parte do universo de ação de Exu. Laroie. Primeiramente, Exu para mim, apesar da palavra, que a palavra Exu significa esfera, né? E esfera você já pensa numa coisa muito interessante. Esfera você já pensa em algo que rola. Não é algo estático. Então, eu acho que a primeira visão que eu possuo de Exu é a visão de movimento. Não de uma energia estática, não de uma energia inerte, mas de uma energia em constante movimento, que se alimenta desse movimento e move outras coisas, né? Que além de se mover, move outras coisas. Então, Exu, antes de mais nada, para mim ele é uma substância, uma energia que impede que as nossas vidas, que o nosso cotidiano seja algo estático. Exu, para mim, é algo extremamente, vamos usar termos assim, bem próximos do nosso real, né? Exu, ele é algo, ele se compõe, ele se forma de tudo aquilo que é emoção, de tudo aquilo que é passional, né? Vamos usar esse termo, né? Exu é passionalidade. E além dele produzir isso, ele se alimenta dessas nossas ações humanas. Então, isso é ação. Isso é movimento, isso é continuidade. Existem rupturas, mas existem recomeços. E Exu está nisso tudo. Exu, então, porque dizer, como muitos dizem, Exu é o mensageiro, ponto. Eu acho que é resumir muito
o que essa energia comporta. Eu acho que é minimizar muito algo que possui uma dimensão muito maior e mais abrangente. Mensageiro, sim. Mas, por exemplo, antes mesmo de vê-lo como mensageiro, eu vejo muito esse Exu, que aqui como está ao meu lado, como um guardião. Como aquele que observa. Como aquele que, vale dizer, está dentro de cada um de nós. Como o nosso sangue corre as veias, pulsa, ele pulsa também dentro e fora da nossa realidade. Exu é isso. Exu é síntese. Síntese de tudo. O movimento constante. Pergunta ótima, né? A gente tem bara, povo de rua, e existem várias nomenclaturas, né? Você escuta as pessoas falar catiço, Exu propriamente dito. Eu acho que o primeiro foco que nós precisamos salientar é primeiramente, esses nomes, essas terminologias, que são produtos de interpretações as mais distintas, as mais diferentes. Primeiramente, eu acho que isso remonta à própria formação religiosa do culto afro-brasileiro, né? O elemento negro africano que participa da formação do nosso povo traz consigo em sua bagagem religiosa um orixá a quem ele cultua e que ele acredita que antes de qualquer coisa está dentro de si. Bara. Ará quer dizer corpo. Então, habita o corpo. E isso filosoficamente, gera uma discussão muito interessante. Porque, mais uma vez, corrobora aquilo que nós falamos no programa anterior. Orixá não é algo externo e distante. Até porque o nosso ancestral acredita que existe um Exu que cada um possui dentro de si. Essa é a ideia de bara. Que além de transmitir aos nossos orixás os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas frustrações, antes disso tudo, ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece pensamento e ação. Então, o bara, que no candomblé nós cultuamos realmente como um grande mensageiro, como um grande interlocutor entre nós humanos e o universo do Orum e o universo das energias dos orixás, realmente esse bara, para nós, ele tem um significado vital. Energia móvel e que proporciona, que propicia que as coisas aconteçam.
Eu converso sempre nas nossas discussões, né, nos nossos esclarecimentos, na casa do Candomblé mesmo, com os meus filhos, nos grupos de pesquisa, eu converso sempre a seguinte questão. O Bara, esse Exu, Orixá, ele é uma energia tão ímpar, tão própria, que as suas atribuições são atribuições únicas e exclusivas dele mesmo. Quer dizer, nós propiciamos um ritual para um determinado orixá. A presença do Bara é fundamental para que haja a execução dessa cerimônia e para que ela alcance o objetivo desejado. O elemento que procura a casa do santo, a casa do Candomblé, para a resolução das suas questões pessoais, tudo começa por Exu. Eu tenho um costume aqui na minha casa, e isso é algo meu. Pode até servir de exemplo, ou para que vocês experimentem e vejam se a experiência dá certo. Toda pessoa que procura a casa do Candomblé em busca de respostas, quando eu abro o jogo, o oráculo, né, para essa pessoa, eu sempre tenho uma fórmula. É uma fórmula muito própria, minha, mas que eu tenho observado e obtido grandes resultados. Eu sempre digo que é preciso uma purificação. Então, quando eu cuido de alguém, quando eu cuido da energia de alguma pessoa, eu não começo nada sem ebó. Ebó é fundamental. Que seja do mais simples, aquilo que a gente chama de sacudimento, que seja do mais simples ao mais complexo. Porque o ebó não é nada mais, nada menos do que uma junção de elementos que vão atuar, que vão agir para restaurar o equilíbrio daquela pessoa. Então, não há como começar nada, nenhum procedimento espiritual, sem restaurar o equilíbrio dessa pessoa, sem restaurar o seu normal espiritual. Então o ebó é fundamental. E aí vem já a primeira participação de Exu. Já se dá a primeira participação, a primeira entrada em cena. No oráculo, ele fala, ele transmite o que é preciso, o que é necessário. Então nós já temos a participação dele no oráculo de Fá, na consulta para a resolução da questão. Então ali ele já dá a palavra, já transmite a mensagem. Logo após, quando você inicia o processo de purificação e de restauração do equilíbrio da pessoa, quem é o elemento que movimenta as energias e transporta esse ebó ao seu destino? Exu. E nós temos fases, momentos bem definidos dessas energias. Exu Elebó, Exu Eleru. Nós temos facetas dessa energia múltiplas para momentos totalmente distintos.
Exu Onã, protetor dos caminhos. Baraqueçã, o senhor do comércio. Exu Abá, o Exu ancestral, Exu Yangui, o Exu ancestral. Baragelu, co-participante da criação do mundo. Exu Olobé, o guerreiro defensor, guardião. Então vocês estão percebendo, são só pequenos exemplos de como é o procedimento e de como ele já participa desde o início. Estamos falando de Bara, estamos falando de Orixá. Mas, como eu falo sempre, nós somos brasileiros, né? Nós participamos de um sistema de crenças brasileiro. E aí, a nossa querida Umbanda, né, que eu particularmente tenho um carinho muito grande pela Umbanda, pelos nossos irmãos umbandistas, e aí vem o povo de rua. O povo de rua, que nós também aqui chamamos de Exu. O povo de rua, as nossas entidades, nossos encantos, Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Mulambo, Exu Marabô, Tata Caveira, Exu Meia-Noite, tantos encantos, tantas falanges, e que possuem áreas de ação similares aos do Exu Bara, do Exu Orixá, que são as encruzilhadas, os caminhos, os entroncamentos. E aí, como não? Aí eu pergunto, eu lanço também essa pergunta a vocês, como não associar uma coisa a outra? Como não sincretizar dentro de uma sociedade tão marcada por esse aspecto sincrético? Como não associar esses elementos, essas energias? Claro que é associável. Mas o que eu digo sempre, é importante definir a gênese de cada um, a origem de cada um e cada espaço de atuação. Bara, Exu Orixá. O nosso povo de rua, Exus da nossa Umbanda, da nossa tradição brasileira, marcada pela forte influência africana. Aí sim, estamos falando de energias próximas, porém distintas, mas com campos de atuação muito tangenciais. Porque o nosso povo de rua, as nossas entidades, que eu particularmente tenho um carinho especial, e na minha casa eu cuido sim. Na minha casa eu cuido de povo de rua, na minha casa eu cuido de caboclos, é a minha origem nacional, eu sou brasileiro. Então, as nossas entidades, o nosso povo de rua, eles estão extremamente, como eu falei no início, eles estão extremamente próximos do nosso real cotidiano. Eles estão aqui, ó, nas nossas encruzilhadas, do nosso espaço, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, do nosso espaço urbano. Cada encruzilhada, eu particularmente acredito que não existe menos que 7 Exus em cada encruzilhada. Complexo, né? Já que o nosso orixá, ele é água, é folha, é verde, é canto do pássaro, é sol raiando.
como cuidar dessas energias numa cidade, numa metrópole, onde existem horários distintos, o espaço verde está cada vez mais resumido, porque a selva de pedra vai se espalhando, onde os pássaros estão cada vez mais migrando para outras regiões, onde nós estamos aqui, com a realidade do aquecimento global, com a realidade de uma cidade que ocupa todos os espaços, onde existem pessoas à margem desse processo de urbanização, excluídas. Como fica isso? Aí as pessoas vão dizer assim, não há como cuidar. Primeiramente, eu vou expor uma crença que é muito minha, tá? Vou confessar uma crença a vocês. A minha visão de orixá é que ele é uma energia inteligente. Então, se ele é uma energia inteligente, ele é uma energia que se adapta, que promove e sofre mutações para não se afastar de nós. Então, as nossas energias, elas aprenderam a conviver dentro do nosso espaço urbano, sociocultural. Às vezes eu escuto as pessoas dizer assim, eu vou para a beira da praia, ou eu vou para a floresta, eu vou para a mata, porque o orixá está lá. Não, o orixá está onde eu estiver. Mas nesses espaços existem condições físicas, materiais, mais propícias para a invocação dessas energias. Aí eu concordo. Agora, falando de Exu, né, nesse espaço urbano, a encruzilhada de asfalto, ele está ali. A estrada, onde os carros passam a toda, ele está ali. Os nossos espaços de lazer, né, e nós temos tantos, né, nós temos manifestações de dança. Exu não está presente? Claro que está. Porque ali existem pessoas. Ali existem trocas de energia. Ali existem sentimentos. E mais uma vez eu reitero, essa gama de energias, esse nosso povo de rua tão querido, ele sabe o que existe e está presente no que existe. Porque se fosse assim, minha gente, quando nós saíssemos à rua, nós não íamos pedir aos nossos Exus, às nossas entidades, que nos livrassem da violência urbana, do assalto, do roubo, do acidente de trânsito, que trouxesse aquele amor tão querido para perto de nós. Não são esses os alvos das nossas súplicas a Exu? Os nossos problemas, muitas das vezes, judiciários. Outro dia, eu quero contar isso como uma ilustração, tá, pessoal? Porque existem coisas que muitas das vezes nos levam ao riso e até mesmo a questionamentos. Nós, quando realizamos algum tipo de trabalho, principalmente para Exu, temos o costume sempre de escrever o nome das pessoas, né? Às vezes um bilhete, uma carta, né? E outro dia eu escutei uma pergunta de um adepto do culto que me falou assim: poxa, mas Exu
Sabe ler? Claro que sabe. Você acha que essa energia tão forte, tão inteligente, não estaria tão integrada no nosso meio se ele não soubesse a nossa comunicação, a nossa fala, aquilo que nós registramos? Claro que sabe. Eu acho que ele sabe até muito mais do que nós imaginamos. Chegamos num ponto fundamental. Desmistificar, eu acho que a proposta, principalmente nossa, né, no Mito e Verdade, não é lançar nada por terra. Mais uma vez, eu sempre reitero, eu não acredito em verdade absoluta. E nem que ela existisse, eu seria dono dela. Não. Eu quero é lançar ideias, questionamentos, reflexões, e a partir disso, por intermédio do nosso bom senso, da nossa percepção do real, nós começarmos a discutir algumas posições que se tornaram cristalizadas, né, monolíticas, dentro do culto afro-brasileiro, né? Eu acho que é preciso que nós promovamos uma desconstrução, um desmonte, para se criar algo, como nós colocamos no primeiro programa, moderno, não arraigado a posições imóveis, estanques. E aí, quando a gente fala no tema Exu, né, tem muita coisa que a gente precisa desmistificar por aí, né? E a começar puxando um pouquinho a orelha de alguns adeptos mesmo do culto afro-brasileiro que embarcaram um pouco nessa visão errônea desse Exu demonizado, né? Desse Exu de rabo e chifre, que durante muito tempo nós assistimos essa representação, nos deparamos com essas imagens, com essas figuras, né, demonizadas, satanizadas, dentro de uma tradição judaico-cristã, né? Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir muito bem o que é essa energia. O que essa, no caso, né, da nossa Umbanda, o que essa entidade representa. No caso do Candomblé, o que esse orixá representa, para depois nós podermos criar formas imagéticas, esculturas, pinturas, né? Formas de representação dessa energia. Eu acho que é fundamental, primeira coisa, vamos desmistificar essa imagem. Olha aqui, ó, eu estou com ao meu lado uma representação de um bara africano, que inclusive esse bara aqui me foi presenteado da Nigéria. Eu não percebo nada demoníaco nessa imagem. Ah, Pai Alain, o porquê do falo ereto? Sem Exu não há reprodução. Não é verdade? Porque sem o ato sexual não há perpetuação da espécie. E Exu é o elemento vital, comandante desse processo de fecundação, desse domínio da sexualidade. Exu está intimamente ligado a esse processo.
A experiência das nossas sensações físicas, das respostas, dos estímulos cerebrais, da mudança do nosso estado, do nosso metabolismo, por ocasião do estímulo sexual, qual é a energia que está presente em todo esse aspecto? Exu. Então, quando há representação do falo erecto, é por quê? Porque Exu está sempre ajudando a perpetuar a humanidade. Ele está sempre participando das origens, daquilo que se inicia. Sem ele, sem Exu não há início. Primeiro mês do ano, janeiro, mês 1. Quem é representado pelo 1 no oráculo? Exu. Odu Ocaran, associado ao numeral 1, na tradição de Ifá. Fala por esse oráculo, Exu. Primeiro dia da nossa semana ativa, né? Vamos colocar assim, primeiro dia útil da semana, segunda-feira. E a tradição que nós cultuamos, dia de cuidado de Exu, segunda-feira. Vale ressaltar, e aí vamos desmistificar. Você pode cuidar de Exu qualquer dia. Porque ele está com você todos os dias. Mas a tradição nos trouxe até hoje o costume de reservar a segunda-feira para Exu. Que é segunda-feira, mas é o primeiro dia útil da semana. Dia de movimento, dia de abertura do comércio, dia de ir à rua para trazer o alimento, a provisão à sua casa. Então, minha gente, é preciso que nós estejamos sintonizados, antenados nessas questões, para que nós possamos repensar aquilo que nós recebemos como herança das tradições de culto. É verdade? Então a primeira coisa, eu acho que é preciso nós repensarmos essas representações imagéticas de Exu, né? Uma outra questão foi essa herança negativa por força dos rótulos impostos pelos outros credos, de que Exu é o mal, de que Exu está associado ao mal. Nada disso. E por um acaso, o elemento que gerou a nossa religiosidade, o nosso negro africano, tem essa concepção de mal, de bem e mal que nós temos? Claro que não. Essa dualidade bem e mal não existe na cultura do negro africano. Até porque Exu, no momento em que se apresenta como uma síntese, bem e mal são partes de um todo. Nem todo mundo é totalmente mal, nem todo mundo é totalmente bom. Essa dualidade existe dentro de nós. Porque se fosse assim, nós não teríamos rompantes de ódio, de raiva, de tristeza, de alegria. Automaticamente, Exu domina todas essas esferas. Então, essa dualidade bem e mal existe na sua própria síntese. Síntese de uma energia inteligente.
Então é preciso que nós começamos a olhar a coisa de uma forma um pouco diferente. Saber que ele entende os nossos sentimentos, as nossas súplicas, os nossos pedidos, que são produto dos nossos desejos mais secretos, mais íntimos, mas saber que, tal como nós, essas energias têm o bom senso, essas energias têm a noção do limite. É importante perceber isso. É importante desmistificar, porque a gente ouve muita coisa por aí, né? E muita coisa de pessoas leigas, de pessoas que não se dedicam a pesquisar a sua própria religiosidade, a compreender o seu universo espiritual. E aí você ouve muita gente por aí associando ideias a estruturas totalmente desconexas, totalmente fora de sentido. Aí você escuta assim: Pai Alain, fizeram um feitiço para mim e a pombagira tal destruiu meu casamento. Epa! Primeira coisa que eu levo essa pessoa a praticar é o raciocínio lógico. Ei, vamos conversar. Vamos entender. Vamos ver como é que estava o histórico desse casamento, para que ele tivesse um fim, um término. Não estou dizendo aqui que feitiço, que sortilégios, que não existam, claro que existem. Mas vamos começar a repensar que essas entidades tão iluminadas, tão maravilhosas, como o nosso povo de rua, que essas entidades não são escravos das nossas paixões. De que essas energias não são subservientes aos nossos desejos. Será que somente aquela força foi o elemento desestruturador do seu casamento? E você participou de que forma? O ser humano tem uma tendência que é muito nossa, né? Transferência de culpa. Colocar no outro. E aí, quando você se depara com o outro que não necessariamente está materializado, que está no universo espiritual, é muito mais fácil essa transferência. E aí você não para observar os seus próprios erros. Então, Exu por Exu. Movimento, energia, cor, vida. Exu, eu não começo sem ele, eu não termino sem ele. Né? Eu acho que sintetizando, e principalmente nos dias atuais, principalmente nessa urbe, nessa metrópole que nós vivemos, nesse espaço de tantas relações sociais, o culto a Exu, ele é fundamental, ele é vital. E aí vem, né, já que a gente falou em polêmica lá no início do programa, eu acho que aí vem
uma série de colocações e que a sociedade hoje, alguns elementos, vamos deixar bem claro isso, alguns elementos incomodados com a nossa prática religiosa, querem nos tirar o direito que um Estado laico como é o Brasil permite. Nós não temos religião oficial, nós somos um Estado laico, como define a Constituição, onde a liberdade religiosa tem que ser preservada e praticada em todos os seus níveis e aspectos. Alguns elementos querem nos privar do culto das nossas energias dentro desse espaço urbano. Então, de você não poder colocar um agrado, uma oferenda na encruzilhada, e eu vou agradar Exu como? Se ele é o dono daquele domínio ali. Exu é o dono da encruzilhada, porque encruzilhada prevê que são caminhos que se entroncam, que se cruzam, de diferentes direções. Então eu preciso estar naquele espaço físico que é o portal de contato com a energia. Eu não posso ser privado dessa atividade. É verdade? Exu, ele é o nosso alvorecer e o anoitecer. Ele está às 24 horas do dia conosco. E como eu disse, mais uma vez eu quero ressaltar, e em constante movimento. Então, você, principalmente você, meu irmão, minha irmã, adepto do culto afro-brasileiro, comece por Exu. Ah, eu preciso passar no concurso. Eu preciso de segurança, porque o meu trabalho é arriscado. Eu preciso ter mais clientes para minha loja. Eu preciso me livrar dos inimigos, me livrar daqueles que lançam maus pensamentos sobre mim. Minha gente, quem pode isso tudo é Exu. Olha aí que síntese de todas as coisas. Então você precisa cultuar essa energia, impregnar essa energia de movimento. Porque uma das coisas que eu sempre falo para os meus filhos, aos meus amigos na rede social e falando aqui para vocês, né? Energia que não é cuidada, aos poucos, ela vai parando e estaciona. E você precisa criar essa relação de intimidade, de proximidade com as suas energias. Movimente esse Exu que está dentro de você. Movimente essa energia que está dentro de você. Testa essa energia. Você vai ver que ela produz efeito. Age, que você vai ver reação. Exu é isso. Energia e movimento. No próximo programa, nós vamos falar de uma coisa muito importante. No próximo programa, nós vamos falar de ancestralidade. Sabe por quê? Esse tema é super relevante. Nós somos adeptos de um culto fundado pelos nossos ancestrais. A coisa já começa lá atrás, há milênios, onde os orixás fundadores da humanidade, da natureza, nada mais eram do que ancestres das civilizações que vieram depois. Quando nós estudamos os mitos de fundação,
nós vamos perceber que os orixás que cultuamos eram elementos, chefes, guerreiros tribais, na nossa mãe África, e que fundaram sociedades, dinastias. Como não perceber dentro desse universo o aspecto da ancestralidade? Nós não somos produtos dessa miscigenação? Nós não somos produto dessas múltiplas contribuições dos nossos ancestrais africanos, dos nossos ancestrais indígenas, dos nossos ancestrais europeus? Então, nós vamos focar em cima de algo que é básico para o nosso culto. O ancestral que traz consigo a crença, o culto dos orixás. Por isso que nós temos o costume, no candomblé, e eu falo muito isso na minha prática religiosa, orixá é araegé, como diz o africano, sangue do corpo. É uma transmissão por DNA, é uma transmissão genética. O seu orixá, hoje, ele já foi orixá do Eledá de um ancestral seu. Ele não chegou até você à toa, por outros caminhos. Então eu quero convocar você, eu quero estar com você no próximo programa. Eu quero que você continue mandando as suas perguntas. Eu quero que você fale comigo, me procura. Eu quero que você entre em contato. Vamos estabelecer essa grande rede Mito e Verdade. Vamos estabelecer esse grande fórum de discussões e de ideias. Eu quero que o Mito e Verdade faça parte do seu dia a dia. Eu quero que o Mito e Verdade seja a sua voz e que ela ecoe para que todos nós possamos ouvir. Um beijo no coração de vocês. Axé.